Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje nós vamos começar a resolução da prova do IME discursiva de 2019 para admissão em 2020. Então vamos lá. Questão número 1. A figura mostra um sistema usado em um laboratório de física para demonstrar a difração da luz por uma fenda de um laser de comprimento de onda lambda. Passa por uma fenda de largura d, formada pelo espaço entre as extremidades das duas barras de comprimento L. A outra extremidade de cada barra é mantida fixa. Depois de passar pela fenda, a luz incide em uma tela distante, na qual é observado um padrão de difração formado por regiões claras e escuras. Dado que na tela são observados exatamente 3 mínimos de intensidade luminosa em cada lado do máximo central de intensidade, determine o intervalo de valores de largura d da fenda que são compatíveis com essa observação. Então vamos lá. A primeira coisa, pessoal, é a gente lembrar que vai haver difração, na fenda simples, em que os mínimos de interferência vão ser dados por d seno θ igual a n lambda, onde n é um número inteiro. E como eu quero saber o número máximo de n's que vão ser originados, eu vou pegar o seno de θ máximo, que o valor é igual a 1. Isso significa que o n máximo que nós vamos ter vale d sobre lambda. Como o n máximo que ele fala, que a gente observa, são 3, o d é igual a 3 lambda. Só que esse não é o único valor possível para o d. Esse é o valor exato do d que faz com que o terceiro mínimo apareça. Nós podemos ter até o início do quarto mínimo aparecer para que só haja 3 mínimos de intensidade. Isso significa que o d pode ser, no máximo, 4 lambda. Porque se ele fosse igual exatamente a 4 lambda, apareceria o quarto mínimo de intensidade. Então, a nossa distância d tem que estar compreendida entre o valor 3 lambda e o valor de 4 lambda. Como lambda é igual a 532 nanômetros, o d está entre 1596 nanômetros e 2128 nanômetros. Então essa é a resposta da letra A. Letra B. A temperatura do laboratório é normalmente mantida em 24 graus Celsius por um aparelho de ar-condicionado. Em um dia no qual o experimento foi realizado com o aparelho de ar-condicionado desligado, observou-se na tela apenas um mínimo de intensidade luminosa em cada lado do máximo central de intensidade, que foi atribuído à dilatação térmica das barras. Sabendo que o coeficiente de dilatação das barras é igual a alfa, determine o intervalo de temperaturas do laboratório no dia em que o aparelho de ar-condicionado foi desligado, que são compatíveis com essa observação. Você já deve ter entendido a ideia para achar o comprimento do d em função do lambda a partir do número de mínimos. Então, como dessa vez é observado apenas um mínimo de interferência, significa que o d ele varia entre lambda e 2 lambda. Esse novo d acontece por conta do fenômeno da dilatação. Observa na figura que, como eu tenho um L de um lado e um L do outro, quando esses L se dilatarem, eles vão diminuir pelos dois lados o valor de d, fazendo com que o nosso novo d seja o d antigo menos 2 vezes ΔL, sendo que o ΔL pode ser calculado como L0, o L, alfa vezes ΔT. Então, nós vamos pegar o menor desses Ds e calcular qual o valor da temperatura, do intervalo de temperatura para o menor desses Ds, e depois nós vamos pegar o maior desses Ds e calcular o intervalo de temperatura para eles. Então vai ficar assim. No primeiro caso, que é o D igual a 1596, nós vamos ficar com 1596 menos 2L. Cuidado aqui com as unidades, tá? O L vale 50 centímetros e o nosso lambda está em nanômetros. Então, para fazer a conversão de um para o outro, nós temos que colocar esse 10 à sétima aqui. Então, agora são 50 vezes 10 à sétima nanômetros o comprimento inicial, vezes o alfa, que vale 10 a menos 7, vezes o ΔT, que é o que a gente quer calcular.
E isso tem que ser menor, né, que 2 lambda, que é 1064. Você vai somar dos dois lados, né, 1500, subtrair, no caso, 1596, para sumir com esse 1596 daqui. Você multiplica por menos 1 agora e divide por 100. E ΔT, lembra que é final menos inicial. Então, você agora pode calcular para qual intervalo de temperatura isso daqui pode acontecer. Observa que a temperatura mínima é 29,32 graus Celsius. Agora faz a mesma coisa para o maior D, que é 2128. Nesse segundo caso, vai ficar 532, né, que é lambda, menor ou igual a 2128, menos. Aqui eu já coloquei o 10 ao quadrado, tá certo? Para não escrever o L alfa de novo. ΔT menor que 2 lambda, que é 1064. Soma agora 2128 dos dois lados, né? Subtrai. Multiplica por menos 1. Divide por 100. Então, agora você tem que a temperatura está entre 34,64 e 39,96. Então, esse aqui é o nosso intervalo de temperatura, entre 29,32 e 39,96. Esses são os intervalos de temperatura compatíveis com as observações e usando os dois valores de D, né, o limite, né, o menor e o maior, já que a gente não sabe exatamente qual deles que é o valor exato da abertura. Então essa é a nossa primeira questão. Observa que se você sabe fazer a letra A letra B ela é basicamente a mesma coisa com o acréscimo do processo de dilatação térmica.